de que todos fazem parte, e que todos podem contribuir e viver em harmonia, buscando uma capacitação. Então, é justamente nesse sentido que eu acho que nós evoluímos muito, tanto mundialmente quanto no Brasil. Então, antes de 1970, a gente tinha uma legislação pouco inclusiva, que vem crescendo. Então, o direito ele surge justamente como um instrumento para fazer esse resgate, né? Essa inclusão dessas pessoas que tanto têm a contribuir com todos. E pararmos de olhar como deficiência até, mas talvez como uma limitação, que é só um ajuste. Né? Então, por isso é importante, a hora de trazer essas pessoas para o mercado de trabalho, que seja feito um recrutamento já adequado, que as pessoas elas possam já ter essa entrevista de uma forma inclusiva. Então, que seja feito por profissionais que estejam atentos a isso, que eles estejam dispostos a recebê-los de uma forma que eles consigam realmente participar do processo seletivo. Então, com mecanismos de acessibilidade, isso traz um ganho para todos, não só para aqueles que precisam dessa ação ativa. Né? Então, hoje a gente busca essa conscientização e, principalmente, com o crescimento da própria empresa. Porque nós vemos que a preocupação hoje com responsabilidade social é muito grande. Então, os clientes também buscam marcas que atuem de forma positiva na sociedade. Então, pessoas que são marcas que não usam, por exemplo, teste em animais, ou que procuram uma responsabilidade ambiental muito grande. Então, justamente nesse sentido que a gente pode trazer esse olhar mais inclusivo, mas no sentido de acolhimento mesmo, não porque elas são diferentes, mas porque elas merecem ser vistas e terem as mesmas possibilidades de todos os outros funcionários, de todos os outros empregados, de todos os outros concorrentes. Então, eu acredito que desde o início desse recrutamento deve ser aberto possibilidades que consigam eliminar essas diferenças. Então, é trazer as possibilidades e as potencialidades. Então, hoje nós temos uma legislação que vem nesse sentido de inclusão no mercado de trabalho, de profissionais que possuem algum tipo de limitação, mas no sentido realmente de que eles se sintam iguais, justamente para terem pessoas no recursos humanos ou líderes que promovam sempre essa inclusão, que estejam sempre atentos, que sejam feitos rodízios de forma que sempre estejam sendo respeitados essas necessidades. E com muito amor, com muito respeito, com muita empatia. A partir do momento que eu defendo o direito do outro, eu também defendo o meu. Porque somos interligados. Então, eu acho muito importante que a sociedade como um todo se sinta na obrigação de eliminar preconceitos e barreiras que possam acabar dificultando a inserção, a inclusão de pessoas que possuem algum tipo de limitação, algum tipo de deficiência no mercado de trabalho, porque eles fazem parte. E eles têm muito a contribuir. Então, hoje não existe mais a ideia é um absurdo até se pensar em inferioridade, pelo contrário. O que nós vemos é justamente o oposto. Às vezes, as pessoas elas têm tanta força de vida mesmo, de superação, que elas conseguem atuar de uma forma muito mais proativa, muito mais eficiente, elas vestem muito mais a camisa da empresa, porque elas têm bem vistas, elas têm bem honradas. Então, é nesse momento desse resgate da dignidade dessas pessoas que o Estado, através de legislação, de políticas públicas, ele faz esse amparo, né, essa parte de uma formativa, e também a sociedade. Então, eu acho que
já é uma opinião minha, mas que a gente deve buscar uma conscientização da sociedade como um todo. Quando se ganha ao incluirmos todos, porque todos fazem parte e todos merecem as mesmas possibilidades de estarem nos mesmos lugares. Então, eu vejo, conversando até com a Isa um pouquinho, eu acho que a inclusão no mercado de trabalho é muito mais desse acolhimento, dessa empatia, e de trazer para a gente isso também, né? de todo mundo se responsabilizar por essa inclusão, por essa quebra de preconceito. Então, eu vejo interessante a forma como se dá as guias mesmo, a acessibilidade, quanto é importante para pessoas também que não têm deficiência, mas que às vezes se machucam, uma deficiência temporária. Então, todos ganham. Ao nós incluirmos, todos ganham. Então, eu saí um pouco da ideia do egoísmo, né? Dessa exclusão mesmo. Não, não precisa ser assim. Tem lugar para todo mundo, todos podem fazer parte mesmo e produzir com suas capacidades, tendo destacado as suas potencialidades. Então, é justamente nesse lugar que eu falo hoje, como alguém que acredita realmente nessa atuação de políticas públicas e políticas sociais, para que consigamos cada vez mais ter essas pessoas inseridas no mercado de trabalho, ter essas pessoas vistas, respeitadas, honradas e trabalhando em prol do desenvolvimento, de todo o desenvolvimento. Então, é justamente nesse sentido que eu falo hoje, mas como cidadã, nem como advogado. Porque advogado a gente pode olhar a lei, né? E é justamente as leis existem. Então, nós temos o estatuto, temos as leis de cotas, então, existem as leis. Elas devem ser respeitadas e devemos buscar a efetividade das leis. Mas será que cada um de nós não pode contribuir para que realmente seja feita essa inclusão? Então, é nesse sentido que eu acredito que o mais importante hoje é que a gente consiga fazer uma divulgação, uma política no sentido de diminuição desses preconceitos e de conscientização de quanto a coletividade toda ganha com essas inclusões. Então, é um tema muito sensível, é um tema que deve ser muito discutido ainda, a forma como se dará essas formas de diminuição de preconceito, de diminuição de barreiras. Então, ao invés de focarmos nas limitações, vamos focar na eliminação de barreiras, nas possibilidades que nós temos de trazer essas pessoas também para que mostrem o seu brilho. Elas têm muita força. Todos temos força. E todos nós temos certas limitações. Então, é buscar líderes, por exemplo, que potencializem as qualidades. Então, hoje nós temos ferramentas para isso, para análise de perfil estou um pouco nervosa, gente. Mas é justamente isso, que é buscar o que cada um tem melhor para oferecer. Então, colocar essas qualificações, aquilo que se destaca, evitar que a própria equipe trabalhe no sentido de incluir mesmo, de todos fazerem parte, né? Então, assim, eu acredito que o principal para a gente seja justamente essa política social e responsabilidade social de atuação conjunta, tanto do Estado como da sociedade como um todo. Não como assistencialismo ou como protecionismo, mas não como forma de inclusão mesmo, diminuir as desigualdades para buscar as potencialidades. Então, ao invés de olhar para as deficiências, buscar a eliminação das barreiras. Então, eu acho que é mais nesse sentido que eu gostaria de trazer,
que é do equilíbrio das relações e desse olhar inclusivo, que é gostoso até de participar. Né? Todo mundo gosta de adquirir produtos também de pessoas de marcas que atuam nessa linha, né? Nessa linha de responsabilidade social. Então, eu acho que todos nós temos como contribuir e somos responsáveis para que cada vez mais pessoas que possuem algum tipo de limitação possam adentrar em iguais condições no mercado de trabalho, tanto remuneração, promoção, recrutamento, condições de trabalho, que elas sejam vistas como iguais, e porque isso é possível e é real. Então é nisso que eu até passo a palavra para a doutora Alda, que eu acho que ela tem muito mais a acrescentar, que é desse lugar de ajudante. Ela vai falar um pouquinho das horas da ajuda, né, desse olhar sistêmico que a gente tem, que é justamente para isso, né? Como que a gente pode olhar para esse cidadão, essa pessoa, de uma forma que ela se sinta sempre vista, honrada, pertencente. Então, eu agradeço, eu estou um pouquinho nervosa, eu não estou acostumada a falar em público, e é um tema que toca todo mundo, né? Pois a dignidade da pessoa ela vem justamente com o trabalho. Então, a hora que nós conseguimos incluir essas pessoas no mercado de trabalho, nós estamos devolvendo ou permitindo que essa dignidade cresça cada vez mais. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Alda. Eu agradeço estar aqui, agradeço a atenção de vocês, com muita alegria, mas hoje eu falei no lugar de cidadã. Eu acho que todos são responsáveis por essa inclusão. E é isso, muito obrigada pela oportunidade. E eu passo a palavra para a doutora Alda, que eu acho que ela já entrou. Eu não sei se ela está me ouvindo. Oi, Eu acho Ju, que ela vai ter muito a obrigada. contribuir. A foto. Mas obrigada aí pelo. Olá. Oi, doutora Alda. Você Boa vai noite. conseguir ligar a câmera? Vocês estão me ouvindo, me vendo? Estamos ouvindo, mas não está. Deixa eu ver aqui. Acho que não está aparecendo, né, gente? Não sei se é só para mim. Eu já ativei a câmera. Dani, para mim, eu estou vendo. Tá vendo? Ah, então deve ser aqui para mim que tá dando alguma. O som está ruim. Ah, sim, agora sim. Ok, tudo certo. Perfeito. Pessoal, eu estava precisando de 5 minutinhos, porque eu não estava preparada para entrar agora, nesse exato momento. Imaginei que a apresentação da Juliana ia demorar uns 30 minutos, pelo menos. Então, eu acabei de chegar em casa e eu precisaria de 2 minutinhos no máximo, 3. Pode ser? Pode. Até se quiser, eu acho bacana a gente destacar um artigo do do Estatuto das pessoas com deficiência. Eu acho bem interessante. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho aqui rapidinho. Se eu puder ler, posso? Vocês permitem? Pode ler. Que eu acho bem legal. Deixa eu ver aqui, que eu acho bem interessante. Que é o artigo 37, que fala que constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, no termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e adaptação razoável no ambiente de trabalho. E hoje a gente sabe que é simples fazer isso, né? Hoje nós temos tecnologia suficiente para
para justamente trazer essa inclusão. E a acessibilidade todos ganham. Então, eu acho que todos os funcionários ganham, não só as pessoas que precisam de uma rampa, né? Então, buscar esses meios realmente para que seja possível essa inclusão no mercado de trabalho. Só um pouquinho, deixa eu só pedir para a Tânia se ela puder fechar a apresentação, Desculpa. senão não aparece. Desculpa. E eu não consigo fechar por aqui, Tânia. É só você que consegue fechar. Já fechei, obrigada. Beleza, obrigada. Desculpa. Pode continuar, Ju. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente deve buscar sempre olhar para essa forma de inclusão. Eu conheci uma pessoa uma vez que ela era secretária, então eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheci, e ela tinha uma deficiência visual muito grande, então ela tinha só 10% da capacidade de visão. E é incrível a beleza de vida mesmo, energia de vida dessa pessoa, enquanto ela transbordava capacidade, competência, eficiência. Então, assim, isso, início do ano 2000, e ela era tratada como igual na empresa, e o quanto ela enriquecia a empresa. Então, era muito interessante que ela era chefe das secretárias, a todo final do mês ela mandava atualização de ramais, então ela fazia correspondência. Então, assim, vamos sair dessa ideia, né, de menos e focar no mais. O quanto essas pessoas elas podem trazer de benefício para a empresa. Então, eu acho que é nesse sentido que deve ser uma política social de inclusão, de mostrar que são iguais a força, a beleza, a competência, e não focar na necessidade, mas focar justamente na potencialidade dessas pessoas. Então, a gente sair do lugar de julgamento, até de como foi antes, mas de resgatar o brilho, resgatar a honra. Eu acho que é um dever de todos. Todos querem ser vistos, todos querem participar. E quantas pessoas... Olha, todas que eu conheci que possuíam algum tipo de limitação eram as pessoas mais brilhantes. É curioso isso. E que vestiam realmente, que tinham orgulho de trabalhar. Muito legal, porque ela valorizava, essas pessoas que as pessoas valorizam muito mais a possibilidade de estar ali, a possibilidade de ser vista, de ser honrada, de estar participando, de estar ativa, do que uma pessoa que talvez não tenha uma deficiência visual, por exemplo. Então, é muito interessante nós podermos discutir isso e políticas públicas no sentido de realmente conscientização social, de efetividade, e que elas sejam realmente cumpridas. Então, nós temos as cotas, né, para empresas com mais de 100 habitantes, 100 empregados, mas ao invés de sair da obrigação, passar a ser prazeroso, interessante para as empresas fazerem essa inclusão. Então, mudar esse olhar, mudar esse paradigma. Já, eu faço porque é obrigatório, não. Eu faço porque é interessante para a sociedade como um todo. Sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente sair dessa ideia de obrigação legal, de necessidade. Não, não é isso. As competências, elas existem, elas afloram. Então, vamos focar nas barreiras, eliminá-las e olhar para essa força que essas pessoas possuem de trabalho, de vida, de companheirismo, de competitividade. Não existe inferioridade, ao meu ver. Existe uma adequação. Então, nós vimos as Paralimpíadas. Gente, eu não faço nem metade do que aquelas pessoas fazem. Eu tenho, né, não tenho nenhuma deficiência física, assim. E a grandeza das pessoas, eu vejo o pessoal nadando, fazendo, jogando futebol. Se eu vejo uma bola, eu corro.
Então, assim, vamos focar na potencialidade, na força, no desenvolvimento, na inclusão, no respeito, na empatia. Eu acho que todos ganham, porque quando a gente respeita as ordens ou as leis sistêmicas, que é uma parte que eu gosto de abordar bastante, eu fiquei até em dúvida qual era a abordagem que eu iria fazer hoje. Eu acho que eu gosto mais até da abordagem humana, né? De poder trazer esse olhar humano para as relações de trabalho, para dentro das empresas, a competição saudável, o não preconceito, o não, né? Então, assim, vamos trazer. Isso gera equilíbrio, isso gera força, isso gera maior produção. Então, assim, vamos buscar as qualidades, aquilo que a pessoa tem de melhor. Isso com ou sem até necessidades de eliminação de barreiras ou não. Todos nós temos deficiência. Tem pessoas que não têm o dom da fala, né? Mas elas cativam. Tem outras que são ótimas com planilha. E daí, às vezes, todas são jogadas no mesmo lugar com as mesmas atividades. Então, para que ser assim? Sendo que a gente pode fazer diferente. A gente pode realmente trazer o potencial, trazer as qualidades. Então, eu acho que essa política, essa conscientização é o aspecto mais importante no tema de inclusão das pessoas com algum tipo de deficiência no mercado de trabalho. Elas serem vistas como iguais, como tão boas quanto. É o meu jeito de olhar. Quando eu comecei a advogar, fazer muitas audiências fora, um dia eu cheguei numa vara de trabalho, o prédio era lindo, maravilhoso, uma casa espetacular, né? E eu tenho problemas de ligamento na perna, então eu vivia sem poder apoiar o pé no chão, então vira e mexe, eu tenho esse rompimento de ligamento. Eu não conseguia entrar no prédio. Eu era novinha, né? Isso porque era temporário. Era uma causa transitória. E o quanto foi doloroso para mim, de repente, me sentir impedida de fazer o meu trabalho e participar de uma audiência. Então, hoje, eu acho que existe uma conscientização muito diferente, né? As pessoas já buscam essa inclusão, mas eu acho que a gente tem muito trabalho a ser feito. Eu vi que a doutora Alda está pronta. Desculpa, doutora, que me passaram 20 minutos, eu não queria me estender, que eu acho que você tem muito mais abrilhantado que eu. É uma honra começar e introduzir para você continuar. Muito obrigada. Obrigada a todos. Oi, Ju. Obrigada, nós que agradecemos. E então eu passo aí para a doutora Alba, para ela se apresentar, falar seu nome, um pouquinho aí do seu trabalho, e já pode também seguir daí com a sua apresentação. E qualquer dúvida, qualquer coisa precisar, é só nos sinalizar aqui, tá bom? Tá Obrigada. Bem-vinda. Obrigada, boa noite, né, inicialmente, de novo. Vocês estão me vendo? Estão? Ok, ouvindo ok também, né? Tá. Então... Tá vendo e ouvindo. Peço desculpas, né, porque eu cheguei em casa agora há pouco. Eu estava falando para a Isabela que eu queria fazer uma escova no cabelo para diminuir o mafuá, mas não deu tempo, então eu tive que tomar banho em casa, aquela coisa, enfim, coisa de mulher, né? Mas eu vinha... eu acho que isso aqui é mais um bate-papo, né? E eu agradeço o convite da doutora Isabela, Juliana, agora conhecendo mais proximamente, entre aspas, né? E todos que estão presentes. E eu vinha no carro pensando, né? Qual é o valor que fundamenta uma ação de uma associação com esse objetivo? Né? E, assim, é a solidariedade. Esse valor é o da solidariedade, que é o da fraternidade, que é um dos valores que fundamenta a entrada no Estado moderno, não é? No mundo, com a Revolução Francesa, que foi
estabelecida com os 3 valores que nós conhecemos: liberdade, igualdade e fraternidade, não necessariamente nessa ordem e não necessariamente todos cumpridos. Nós sabemos que no Brasil nós temos um déficit de cumprimento, né, vamos dizer assim, dos direitos sociais, das inclusões, que são muitas que têm que ser feitas. Não apenas a inclusão do portador de deficiência, que é muito importante, está sendo conversada, debatida, olhada, vista, mas todas as outras inclusões das outras pessoas que estão em minorias e até em maiorias mesmo, né? Nós temos uma sociedade em que a opressão, ela é normal. Nós temos uma sociedade em que a desigualdade é encarada com naturalidade. E nós temos uma sociedade eminentemente utilitarista. Então, as pessoas têm valor enquanto elas são úteis ao sistema, úteis ao capitalismo, enquanto elas produzem. Todos sabem que um dos maiores favores das pessoas quando vão se aposentar é serem colocadas no ostracismo, serem esquecidas. Por quê? Porque nós cultuamos, enquanto sociedade, esse valor da utilidade, né? Então, quando nós lembramos que as pessoas que eram portadoras de deficiência física, antigamente, quando os bebês nasciam com alguma deformidade, digamos assim, eles eram mortos e às vezes até enterrados vivos. Quando nós lembramos isso, nós percebemos que realmente nós já vivemos em períodos mais selvagens. E hoje nós temos toda uma política pública de inclusão que não é assim, enfim, ela não veio a contento no momento certo, mas ela está acontecendo, e isso é muito importante. Então, com isso eu digo que é um prazer para mim estar aqui com vocês, que eu vou chamar de vocês, e assim, vocês devem me chamar sempre de você também, e tira esse doutora para lá, porque senão eu acabo me sentindo muito velha, e eu acho que ainda não estou nesse momento, embora já seja um pouquinho. E aí nós vamos falar sobre as ordens da ajuda na prática, né? O que é isso? Nós sabemos que Bert Hellinger, nós estamos aqui sob o fundamento da teoria de Bert Hellinger, da constelação familiar, que condensou, não vou dizer desenvolveu, mas vamos dizer assim, que condensou uma série de conhecimentos que já havia antes, mas que teve o grande mérito de ter sido organizador desse pensamento na forma como ele se encontra hoje, e ele desenvolveu algumas leis que nos ajudam a viver, literalmente. No último livro dele, Na Minha Vida, Minha Obra, eu acho, né, o livro que foi lançado agora por último, ele diz assim, ele já considera as leis do amor, ele já fala das leis do amor como princípios básicos da vida, né, o que eu achei muito apropriado. E ele disse que essa expressão não foi usada, não surgiu dele, foi da Sophie, porque ele era, né, absolutamente apaixonado, então ele resolveu adotar a expressão que ela usou, ao invés de ordens do amor, de princípios básicos da vida. E olha que eu acho que eu concordo, sim. Tenho a impressão que a Juliana já deve ter falado sobre essas 3 leis, sobre as ordens do amor, né, do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. Imagino que ela deve ter falado um pouco, porque quando eu cheguei, não, mas tudo bem. Ela estava falando sobre inclusão, e inclusão tem a ver essencialmente com pertencimento, né, com o direito de pertencer, com o direito de estar, com o direito de vivenciar a sociedade, na sociedade, todas as suas potencialidades e ter a sua dignidade social, né? Mas, além das ordens do amor, ou seja, das leis sistêmicas, como a gente gosta de falar no ambiente jurídico, porque quando nós falamos de amor no judiciário, a coisa fica meio etérea ainda, né? Ainda. Fica meio etérea, não está falando do amor, a gente está falando aqui de lei, vem você com amor, que história é essa? Não, então a gente prefere falar de leis sistêmicas, que está correto também, só que não causa nenhum problema no interlocutor, né, de ouvir aquilo.
E ao lado das leis do amor, ele desenvolveu também de forma muito detalhada as leis da ajuda, as ordens da ajuda, não é? Que são 5. E com isso nós percebemos que nós precisamos aprender a ajudar. Que ajudar não é uma coisa natural. Que ajudar, que a gente não pode ajudar de maneira atabalhoada, indo com tudo, querendo salvar a pessoa, que a gente tem que entender que ajudar é diferente de salvar. Isso é muito importante para quem trabalha com profissões de ajuda, que somos todos nós. Isso é muito importante para quem está à frente de organizações de ajuda, como é a organização promotora deste evento. Então, nós devemos aprender a ajudar, e com isso nós preservamos também a nossa integridade emocional, a nossa integridade psíquica, porque senão a gente se emaranha, não é? Nós nos emaranhamos, nós nos misturamos com a questão do ajudado, e isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente está num processo de ajuda e a gente fica exausto, a gente se acaba e não está entendendo por quê, né? Porque a gente está trazendo para a gente toda a carga do outro. Então, isso é um aprendizado de uma vida, que a gente tem que estar prestando atenção, porque senão a gente tem a tendência de ir com tudo mesmo, né? E querer salvar a pessoa e não ter o limite da ajuda. Então, por isso que eu acho importante essas ordens da ajuda. Então, eu não vou disponibilizar aqui a apresentação em slide, porque a última vez que eu fiz nesse sistema, eu fiquei falando e a tela na minha frente, e eu não aparecia, e eu não via vocês aí, não via que a Tânia estava rindo agora, por exemplo, que a Juliana está séria, né? Então, eu preferi fazer assim, e eu estou com um outro computador aqui do meu lado, em que eu vou ler a minha palestra, e se for o caso, eu até depois mando para vocês, tá? Mas eu vou ler o que está nos slides aqui, para a gente não perder esse contato visual, porque eu mesma não estou me vendo, mas eu estou vendo vocês, então isso é importante. Então, tem as leis as ordens de ajuda de Bert Hellinger, e tem as atitudes sistêmicas, que, assim, a partir de várias vivências e de toda a experiência que a gente tem no direito sistêmico, eu tenho a ousadia, né, de dizer que eu dei uma organizada. O que eu vou falar das atitudes sistêmicas daqui a pouco não tem nada de novidade, nem é diferente do que todo mundo já entendeu, todo mundo já estudou, todo mundo já conhece, mas eu dei uma organizadinha, assim, para a gente poder conversar quando eu fosse, né, falar sobre isso. Mas antes disso, eu vou falar das 5 ordens de ajuda de Bert. Eu tenho quanto tempo para falar ainda? Oi, tem ainda 20 minutos. Vixe, Maria, então vou falar rapidão. Então, eu vou passar por cima das ordens passar por cima não, passar rápido. Se passar por cima, eu faço. É interessante essa coisa da palavra, né? Porque eu sempre passei por cima mesmo das ordens de ajuda, sabe? E aí, quando a gente passa por cima, a gente vai com tudo, do jeito que a gente aprendeu a fazer antes, do jeito que a gente aprendeu se misturando, se emaranhando. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é passar rápido pelas leis, né, pelas ordens da ajuda de Bert, porque não sei qual é o nível, assim, de conhecimento do grupo, das pessoas que estão envolvidas nesse workshop sobre a questão da constelação familiar, não sei, mas eu sempre presumo que tem pessoas que não conhecem. Então, como eu parto sempre desse pressuposto, eu gosto sempre de falar das coisas básicas, porque eu acho muito importantes. Então, a primeira ordem é dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. Ou seja, não adianta a gente dar o que a gente não tem, e muitas vezes a gente faz isso, né? Muitas vezes nós vamos trabalhar exaustos, nós vamos cuidar de uma pessoa quando nós não temos condições de cuidar, não é? A gente faz isso muito com o filho, mas tem que fazer mesmo, aí é paciência, né? Mas nós, muitas vezes, vamos ajudar alguém quando nossa vontade é dizer não, né? E aí a gente acaba fazendo a coisa errada.
Assim, você pode me ajudar disso? Queria descansar. Não, mas eu vou porque eu tenho que ser boazinha. Então, assim, essa crença do ter que ser boazinha, ela atrapalha muito a gente. A gente acha que só é uma pessoa boa se fizer tudo que o outro precisa. Na verdade, as ordens de ajuda, elas servem muito para nos cuidarmos. E a gente percebe que o primeiro cuidado do cuidador tem que ser com ele mesmo, né? A primeira pessoa com quem ele tem que lidar e cuidar e amar é ele mesmo, porque se ele não fizer isso, ele não vai ter energia para fazer nada. Ele pode até querer ir, mas ele vai só até a metade. Então, ele vai e desiste, ele começa um plano e deixa para lá, porque a coisa não está equilibrada com ele mesmo, né? Então, assim, dar apenas o que se tem, né? Eu vou parar nisso, nessa primeira ordem, significa isso, a gente ir somente até onde a gente consegue ir de verdade, né? De verdade. Não é ir a pulso, não, é ir de verdade, ir preparado, ir descansado, né? E com condições. Essa é a primeira, que eu acho muito importante. A segunda ordem é submeter-se às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitirem, né? Ou seja, é aquela coisa de não forçar situações, né? A gente não deve estar forçando situações que, objetivamente, elas não têm condições de acontecer. Então, assim, submeter, aceitar as situações e interferir naquilo que é possível. Eu acho também uma ordem bastante objetiva e que a gente deve estar observando, né? Todas elas nós precisamos observar. A terceira ordem, ele fala em colocar-se como adulto perante outro adulto que procura ajuda. Isso também evita os coitadismos, não é? Nós temos que olhar para a pessoa do ajudado como um adulto, com a sua integridade inteira, 100%, porque quando nós que somos da área trabalhista, muitas vezes vemos situações em que realmente dá dó, né? Eu tenho quase 25 anos de magistratura e, assim, já vi situações, já houve uma situação em particular em que eu saí da sala de audiência e fui chorar no gabinete, porque eu não aguentei a situação. Então, assim, a questão é muito forte, né? A questão de olhar para o outro e ver a situação de desamparo é muito forte. Mas nós temos que fazer esse exercício de olhar para o outro como um adulto. A partir daí, nós nos colocamos na nossa posição e deixamos o outro na sua posição também. E é só aí que a relação ganha força. Porque se a gente fizer diferente, o que é que vai acontecer? A gente vai tirar a força do outro, vai tirar a sua dignidade. E numa ajuda é tudo que a gente não quer fazer, né? A quarta ordem é a empatia sistêmica, não é? É a gente perceber que aquela pessoa está envolvida num contexto sistêmico, né? Nós que estudamos a terapia sistêmica, nós percebemos todos os emaranhamentos, as lealdades, as inclusões do sistema, tudo que a consciência coletiva ela faz para manter o sistema íntegro. Então, nós precisamos olhar para esse sistema do cliente, do ajudado, como um sistema digno, íntegro, não é? Como um sistema que merece o respeito do jeito que ele é. A quinta ordem é amar cada um como ele é, por mais que ele seja diferente de mim. É muito interessante isso também, e demanda um trabalho de autoaprimoramento constante, né? Porque, assim, se perguntarem para mim, o que é que você veio fazer na Terra, né? Qual é a sua missão na Terra ao encarnar, ou ao reencarnar? Eu vou dizer, é aprender a amar. Ou reaprender, não sei, né? Ou esse amor ficou interrompido, ou eu era bebezinha plena, mas eu acho que também não, porque quando eu nasci já teve um monte de trauma no nascimento, e a gente já vem pegando os traumas na barriga, muitas vezes a gente entra em simbiose com os traumas da mãe, então a gente carrega cargas que não são nossas desde a barriga, né? E isso, vocês sabem, que significa uma interrupção do fluxo do amor, na linguagem de Bert Hellinger.
Mas aí, para mim, o objetivo da vida é aprender a amar. E essa ordem dele, né, essa quinta ordem, amar cada um como ele é, por mais que seja diferente de mim, significaria o suprassumo do aprimoramento espiritual, né, que nós estamos a caminho, estamos buscando. Não é fácil, não é simples de jeito nenhum, né? Então, com essas 5 ordens, eu passo a falar daquelas atitudes sistêmicas que eu disse que dei uma organizada, né? Eu vou falar delas, mas elas não estão em ordem, ou seja, não é que uma seja mais importante do que a outra, ou a primeira que eu vou falar seja a primeira que a gente tem que observar, nada disso. Elas são como um todo, né? Então, nós que estamos ajudando, seja na posição de advogado, de juiz, de promotor, seja numa instituição, eu penso que todos nós devemos observar as mesmas atitudes. E são elas: manter-se no centro, ou seja, não assumir a dor de ninguém, né? Manter-se no centro, quando a gente vai falar do triângulo dramático, significa não entrar no triângulo, não entrar na posição de salvador, né? Não entrar em simbiose com aquele que a gente considera que é a vítima, né? É muito difícil, é um exercício. Significa ficar naquela metaposição que Bert Hellinger fala, que é uma posição do meta-sentimento, né? Que é a ausência de desejo, né? Que é a ausência de emoção, que é mais a observação e a intervenção do que a própria vontade de ajudar, né? Eu fazia grupo com um psiquiatra aqui em Alagoas e ele era muito engraçado, ele dizia assim, é aquela coisa do Chaves, né? Daquele seriado mexicano, eu acho. Não querer querendo, né? Acho que é alguma coisa assim, né? Não querer querendo, ou seja, você quer ajudar, mas não quer ao mesmo tempo, entende? Você está ali disponível, aberto, no meta-sentimento, você quer, você vai ajudar, mas você não vai com tudo. Você está no seu centro. Você não transfere a sua questão para a questão que está sendo tratada, né? Bert fala também que nós precisamos, naquele livro, qual é o livro? Conflito, esqueci. Daqui a pouco eu lembro, Conflito e Paz, não sei, enfim. Apreciar o conflito. Vocês lembrarem aí o nome desse livro, eu sei que fala conflito, é um livro bem fininho dele, né? Conflito, enfim. Apreciar o conflito. Todo ajudador precisa apreciar o conflito, né? Significa ter essa consciência, que parte também dessa questão de se manter no centro, né? Ter essa consciência imparcial, entrar na consciência espiritual, de que tudo está certo, tudo está mais ou menos bem, porque eu também não concordo muito com isso, que tudo está mais ou menos bem, não. Eu penso que nós temos que intervir na sociedade, como vocês estão fazendo, como nós, na nossa atuação no judiciário, estamos fazendo, na medida da nossa possibilidade dentro do nosso centro, entende? Porque se a gente olha para uma sociedade do jeito que está, né, quando a gente sai de casa, né, atualmente muito mais, e para no sinal, já vem alguém com a placa, precisa de uma cesta básica, precisa de ajuda, me dê dinheiro, e a gente não vai abrir a janela, porque a gente não quer ter o risco de se contaminar, entendeu? A gente vê que a sociedade precisa de intervenção. Então, assim, não está tudo bem, não, mas a gente tem que ajudar dentro desse centro, né? Então, manter-se no centro, apreciar o conflito, ou seja, não muitas vezes eu chegava na sala de audiência e dizia, ai, meu Deus, não aguento mais resolver problema dos outros, né? É toda hora conflito. Eu sou paga para isso, sou paga para resolver conflito. Mas, para isso, eu preciso me preparar, eu preciso estar bastante, todos nós, né, precisamos estar bastante centrados. Para não, como eu disse, para não se misturar, para não se emaranhar, para não trazer para a gente a carga do outro. Tudo isso vai se complementando. Então, muito interessante também, eu coloquei, né, eu já estou dizendo que é interessante o que eu fiz, né, mas como eu disse, eu não fiz nada, eu só fiz condensar.
observar o fenômeno. O que significa isso? Esvaziar-se de soluções prontas. Muitas vezes a gente olha e a gente já acha que tem a solução. A gente imagina que já é do jeito que a gente pensou que era. Ou seja, a gente vai com um pré-julgamento, sem se inteirar das situações como um todo, exatamente da realidade. Significa agir a partir de você e não a partir do outro. Né? E aí eu vou falar mais... Tá, meu... Doutora, tá? Só um minutinho, falta 5 minutos. Tá bom, vou terminar rápido, ok. Obrigada. Então, observar o fenômeno significa isso, né? Se esvaziar de soluções prontas e praticar o não julgamento, que é muito difícil também. Nós trabalhamos na justiça, imagina, um juiz que tem função de julgar, quando eu digo isso para meus colegas, eles ficam doidos, né? Como que você tem função de julgar e você vai não julgar? Não julgar. Então, sentir o campo significa estar presente, estar no corpo, deixar-se guiar pelas sensações, as sensações do seu corpo. Quando a gente se trabalha, quando a gente está centrado, o nosso corpo vai nos dar a resposta, mais do que a cabeça, mais do que a razão, é a nossa sensação. E assim, eu posso dizer que 99% das vezes ela vai estar certa. Uma outra atitude sistêmica que eu acho importantíssima é respeitar os limites das partes. Não forçar, e aí eu vou falar do âmbito da justiça, né? Não forçar conciliações ou reconciliações, né? Não forçar situações, eu poderia dizer aqui para vocês. Não forçar porque as coisas têm o seu limite. Se a gente, nós sabemos que estamos num processo de ajuda, se a gente força, a situação, ela não se mantém. Lembram daquela metáfora lá do casulo, não é? Se você, a borboleta fazendo força para sair do casulo, se você rasga o casulo, ela pode até sair, mas ela morre em seguida. Né? E aí, para tudo isso acontecer, e essa é a primeira, de tudo isso, mas eu não boto em primeiro, eu boto em sexto, eu não sei porquê, estar em paz. Também, Bert fala disso, daquele livro A Paz Começa na Alma. Então, assim, para tudo isso, nós precisamos cultivar a nossa paz, cultuar até a nossa paz, buscar o nosso centro, por quê? Ir para uma resolução de conflito de maneira... em guerra, vamos dizer assim, quando a gente não está em paz, eu disse outro dia, se você brigou com o marido, brigou com a mulher, não está legal, faça o seu básico. Não invente de fazer nada além do seu básico. Se está de TPM, fique na sua, porque o risco de você extrapolar é grande, concordam, mulherada? É grande, Você quer ajudar, você vai com tudo, daqui a pouco, fica doida lá. Estar a serviço. O que é que significa estar a serviço, na minha opinião? É permanecer em último lugar. Por quê? Porque simplesmente você está em último lugar. Nós chegamos no conflito por último, não é? Se a gente for observar as leis da hierarquia... Naquela relação, aquelas pessoas se conhecem há séculos, séculos não, mas assim, pelo menos há meses, numa relação trabalhista, pelo menos uns meses eles se conhecem, eles têm aquela relação. E a gente chegou por último. Nós estamos a serviço, e é assim que a gente deve se colocar, em último lugar. E, por fim, como oitava atitude que eu relacionei aqui, significa ser aprendiz sempre. Para isso, a gente precisa exercer a humildade. Eu não sei de tudo, nem vou saber nunca. Precisamos estar abertos para aprender, para receber do outro, e mais, para saber que aquela atuação é algo que vai nos ensinar muita coisa. Nós vamos aprender, e nessa condição de aprendiz, a gente ganha, tanto a gente dá como a gente recebe. Então,
eu tenho um resuminho disso tudo, mas o tempo já está acabando, e quando eu vinha no carro, eu falei com a Isabela agora há pouco, né, eu disse, não, eu estou na rua, quero ver se pelo menos ainda faço uma escova no cabelo, não deu tempo, eu estava com o rádio ligado, e surgiu uma música, e assim, pensando nesse momento, né, que a gente fica naquela TPP, tensão pré-palestra, disse, nossa, que vontade, né, de cantar, não estou com vontade de cantar, eu não sou cantora, eu sou desafinada, mas deu vontade de cantar essa música com vocês, né, e eu não sei o quão convém que cada um tire seu, né, coloque seu microfone aí, ative seu microfone, que a gente possa cantar junto, e eu realmente não estou nem com a letra da música aqui, vamos fazer? É uma música que acho que todo mundo conhece. Deixa eu botar aqui no Google para eu pesquisar a letra. Vou fazer melhor também. Eu vou botar ele para cantar para a gente. E a gente cantar junto, tá certo? Espero que dê para ouvir aqui do computador da minha filha. Estão ouvindo? Sim. Joy, então vamos cantar. Tá dando interferência, tem que ser um pouquinho mais longe. Tá falhando? Espera aí. Tá com ruído. Vamos cantar junto, daqui a pouco vai melhorar. Eu acho que todo mundo conhece. A J Quest, Dias Melhores, tá? Pra gente... Pode dançar também. Estamos esperando. Eu gosto dessa música aí. Dias melhores. Melhores pra sempre. Melhores sem paz. Melhores não. Dias que não deixaremos para trás. Vou fazer assim. Vivemos esperando o dia que seremos melhores. Melhores no amor, melhores no amor. Melhores em tudo. Quando tiver o refrão, eu paro. Esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Muito bom. Eu vou mandar lá no grupo, Alda, essa música para todos. Tá, pessoal, obrigada. Essa música me emocionou muito quando eu estava entrando em casa, tanto que eu estou chorando. Nós estamos aqui fazendo o nosso melhor, nós estamos aqui tentando com que o mundo seja melhor, né? E é isso, muito obrigada. Muito bom, parabéns. Obrigada. Muito bom, obrigada, Alda. Gratidão pela tua contribuição, muito linda. E se você puder passar para a gente esse resuminho que você fez aí das ordens, para passar para o pessoal lá no grupo, eu agradeço. Tá bom? E agora vamos passar para a Tânia, que ela vai falar aí
de voluntariado, né? E o que o voluntariado também aí tem a ver com a inclusão social. Ela que tem vários projetos e trabalhos muito lindos nessa área. Então, fica à vontade também, Tânia, para se apresentar e trazer aí a tua contribuição. Obrigada. Boa noite. Eu estou tentando colocar minha apresentação aqui, vamos ver. Eu fiz um resuminho do que a gente vai falar. Vai ser uma coisa rápida, mas é um resumo do que a gente fez aí ao longo da vida. 30 anos mais de 30 anos de voluntariado e vamos ver. E aí a gente vê um legado bonito que se constrói. Mas por quê, né? Ouvindo aí a Juliana e a Alda, eu fiz um retorno em toda a minha trajetória e me vi em muitos desses momentos. Isso não é só na área jurídica, não. Tudo que vocês trouxeram para a gente com relação a competências, focar em potencialidades, em tratar a questão do respeito com o ser humano, são situações do nosso cotidiano. E através do voluntariado, a gente se vê de uma forma mais humana e procura atuar junto às pessoas em situação de vulnerabilidade. E o que é a vulnerabilidade hoje, né? Hoje em dia, todos nós temos uma ou outra vulnerabilidade. Todos nós estamos vulneráveis, principalmente nos dias de hoje. Quem sou eu, né? Voluntária há mais de 30 anos. E eu fui aposentada depois de 20 anos de banco. 21 anos, eu tive um rompimento de tendão. 3 anos depois, eu tive uma aposentadoria por invalidez, lesão por esforço repetitivo. E eu levei 8 anos para retomar as minhas atividades de vida diária e também recebi aquele rótulo, né, de incapaz, de sou uma pessoa com uma deficiência, né, e busquei uma forma de estar ativa no processo produtivo, porque a vida nos mostra que temos que estar sempre produtivos no sistema. Né? Isso é muito maluco para a gente. Mesmo doente, eu buscava ali estar ativa. E aí a gente foi buscando, através de vários projetos, através de várias causas, criar esse conhecimento, essa responsabilidade com a cidadania. E então, sempre foquei em várias áreas e vou falar aqui especificamente para vocês na questão da atuação do voluntariado com a inclusão, especificamente de pessoas com deficiência. O que a gente precisa dentro de um voluntariado com pessoas ou em situação de vulnerabilidade na deficiência? Quando eu comecei o meu voluntariado, eu comecei numa instituição que atendia pessoas com câncer e eu fiquei durante 20 anos. Eu entrei lá como voluntária, eu usava tipóia, né, aos sábados à tarde, ainda por conta do meu processo, e comecei ali como voluntária, atuando, conversando com as mães, e a gente foi percebendo as necessidades de cada uma, e encerrei a minha trajetória lá como diretora de voluntariado. Então, foi a minha escola de aprendizado. E ali eu aprendi a fazer a gestão de voluntariado. E quando eu pude, então, atuar com as instituições, lá no Instituto Paranaense de Cegos, aqui em Curitiba, né? E junto à APAE, aqui de Curitiba, nós proporcionamos uma gestão de voluntariado eficiente, onde eles pudessem promover a adesão de voluntários com capacitação para atuar, promover, né? E inserir esses voluntários dentro do conhecimento, no trato com a pessoa com deficiência, né? Orientá-los para melhor se aproximarem e melhor proporcionarem a sua doação de tempo da melhor forma possível. Hoje nós atuamos muito num voluntariado focado pela cidadania. Não é mais aquela doação do seu tempo só porque eu estou sem fazer nada, vou fazer alguma coisa. Isso aí é coisa de passado.
Hoje, quando as pessoas resolvem doar o seu tempo, elas buscam um propósito daquilo que elas têm de mais valioso na vida delas, que é o tempo. Então, esse tempo, ele tem que somar, ele tem que proporcionar algo de muito positivo, além da simples complementação do não estou sem fazer nada, né? Interagindo com os PCDs e promovendo a inclusão, nós fizemos passeios com os moradores, e dentro do Instituto Paranense de Cegos foi a minha primeira incursão na pessoa com deficiência, e foi através do olhar, do observar aquelas pessoas, do ouvir cada história, que a gente foi entrando num universo que realmente é obscuro. E aí fica aquela pergunta, né? Quantas pessoas deficientes você viu hoje? Quantas pessoas com deficiência hoje estavam no teu universo? Tá certo que a gente hoje está num universo mais fechado, dentro de casa, dentro dos nossos espaços. Mas a vida nos traz isso, um olhar, a necessidade de olharmos para a pessoa com deficiência com mais respeito, com mais amor e com mais inclusão. Então, quando nós proporcionamos, sempre com parceiros muito queridos, né? E com um grupo de voluntários muito atentos, muito amorosos, nós fazíamos passeios, né? O Jardim das Sensações foi uma das experiências mais bonitas, em que nós levávamos os moradores, as pessoas cegas, para sentirem a textura das folhas, né? A diversidade dos cheiros, né? Então foi um jardim com várias ervas, com várias flores, e aí vinha a memória deles, o tempo em que eles tinham visão, porque a questão da pessoa cega é muito complexa, né? Muitos ficam cegos na idade adulta, outros nascem cegos, é muito interessante conhecer esse universo. E ali nós pudemos proporcionar também passeios, e lembro de uma passagem por um parque em que eu levei um morador até um poste e perguntei, ele ficou cego por tempo, né, pela idade, e disse, olha aqui, ó, tá lembrado? Isso aqui é um poste, ficava ali na Rua 15, em Curitiba, tá lembrado? Olha aqui a textura. E aí ele conseguiu me descrever todo o topo do poste, que tinha 2 lâmpadas, como que era, né, tinha um conezinho em cima. Aquilo para mim foi muito grandioso. Então, quando a gente consegue trazer, resgatar essa memória positiva, conversar, trabalhar com eles esses momentos positivos de vida, né, é muito importante. Nós levamos um grupo de Reiki que fez um trabalho maravilhoso, porque tirava-os daquele mundo fechado, eles não gostavam muito de conversar, de contar suas histórias, não eram todos que se abriam, né? E a gente tem um respeito imenso pela história de vida de cada um e está sempre à disposição do que ele quer nos trazer e, dentro do possível, ajudá-lo, apoiá-lo naquilo em que ele precisa naquele momento. Mas só naquilo que ele precisa, porque o respeito pela pessoa com deficiência, né, ele insere também em saber o que ele quer, até onde ele quer receber ajuda, um limite de até onde vamos atuar, e a partir de onde ele vai querer atuar, né, ter a sua autonomia, porque ele precisa. Mas ele precisa de um apoiozinho, é isso que a gente vai proporcionar, né? E também, um trabalho muito interessante que nós fizemos foi interagindo com os familiares das pessoas com deficiência. Isso é muito importante. Alguém comentou que precisamos estar inteiros, né? E que a primeira pessoa a ser ajudada sou eu. Eu acho que foi a Alda que colocou isso para a gente. Realmente, a primeira pessoa a ser ajudada sou eu. E neste caso aqui, a primeira pessoa que nós precisávamos resgatar de um sistema, né, era a cuidadora, geralmente a mãe ou algum familiar ali bem próximo. E o que acontecia? Essas mães, esses familiares próximos, levam até a escola os seus filhos, a pessoa com deficiência, e dentro de 2, 3 horas, enquanto ela está em sala de aula, a mãe ficava do lado de fora, geralmente fazendo um tricô, ou passeando, fazendo alguma coisa lá dentro da escola, né, vivendo no seu universo.
E quando fui convidada pela assistente social para fazer um trabalho de resgate da autoestima dessas mães, eu fiquei 15 dias em transe. Eu pensei, o que eu vou falar para essas mães? Quando eu chegar, eu vou dizer que elas precisam cuidarem delas, elas vão me tocar da sala, porque uma mãe, um familiar de uma pessoa com deficiência não admite isso. O universo dele, ele passa a viver a vida da pessoa com deficiência, quando, na verdade, ele precisa estar inteiro para depois ajudar o outro. E é isso que nós lembramos a essas famílias durante esses 4 anos de projeto. Nós estamos já entrando no 4º ano de atividades. E em como que ele trabalha? A gente incluiu ali as rodas de conversa, incluímos atividades de lazer, de artes e dinâmicas que pudessem fazê-las resgatar um pouquinho o prazer pela vida, do autocuidado. Trabalhamos várias ações e muitas vezes elas nos trazem essa necessidade. E aquele espaço é exclusivo das pessoas, dos familiares. E é um momento onde eles podem realmente falar dos seus sentimentos, da sua dor de um dia terem pensado em abandonar um filho com deficiência, sem julgamento. Então, é o espaço de segurança, onde eles podem chegar, sorrir e falar qual é o seu problema, o que está acontecendo com o seu filho, com sua filha, a outra lá que já tem um filho há 20 anos com deficiência, diz, eu passei por isso, fazem essa troca gostosa, essa troca bonita, e sempre com a nossa intermediação. A Daniele nos ajudou durante um tempo com as constelações, e foi um trabalho muito bonito que ela fez. Dentro deste processo de ajudar, de apoiar, eu elenquei aqui dentro da fala que eu ouvi 3 coisas muito importantes que nós precisamos cuidar quando vamos nos doar enquanto voluntários. Primeiro ponto é o respeito, é nos respeitarmos, respeitar o nosso tempo, a nossa disponibilidade, o nosso dia, porque eu posso estar disponível, mas eu não acordei bem, ou eu tive um problema muito sério no meu trabalho, né, é ter esse respeito. E aí eu vou ligar para o meu coordenador e dizer, olha, eu não posso, eu não tenho condições hoje. O meu copinho tem que estar cheio para que eu possa doar. Eu não posso doar aquilo que eu não tenho. Então, é o meu respeito, em primeiro lugar, eu estar inteira e presente, porque o outro percebe. E ele vai, sim, usar toda a energia que eu tenho, porque eu estou ali para isso. Né? Um outro tema que eu ouvi aqui é a questão do vínculo. Quando eu estou sendo voluntária, eu preciso cuidar, né, preservar muito essa questão do vínculo, atuar, apoiar, ajudar, mas estar sempre na minha posição de intermediária neste processo, de estar ali naquele momento. No momento seguinte, eu vou estar com a minha família, vou estar nos meus estudos, no meu outro processo de vida. E eu vou doar ali aquilo que eu tenho naquele momento. Eu vou estar inteira. Né? Passou aquele momento, eu retomo a minha vida. Sem trazer aquele problema da pessoa para minha casa, sem carregar, né, as suas sacolinhas. Deixa ali, porque esta pessoa recebeu um pouquinho, eu proporcionei um pouquinho, ela vai receber um pouquinho do outro, e ela tem a sua forma também de se ressignificar. E uma outra palavra ali é a questão do limite de ajuda, né? Para que a pessoa tenha a sua autonomia, para que ela tenha o direito de dizer sim ou não. Eu vou lá, programei a semana inteira uma atividade, eu vou fazer uma roda de conversa, que sempre foi focada dentro do trabalho da terapia comunitária integrativa, né? Baseada no trabalho do Dr. Adalberto Barreto, um trabalho muito bonito, em que a gente desenvolve, né? A gente faz as adaptações necessárias, mas é com base nesse processo dele que a gente atua aqui com essas mães, com as pessoas com deficiência, e dentro do nosso trabalho também de desenvolvimento do voluntário e das organizações sociais dentro do seu voluntariado. Eu tenho aqui algumas fotinhas de quando fizemos alguns passeios.
são pessoas que habitavam lá, que habitam, né, o Instituto Paranense de Cegos aqui em Curitiba. Os passeios, eles adoravam, né, e passear na natureza. Aqui o cuidado dos voluntários, né, fazendo com que todos estejam bem, cuidar da água, cuidar no transporte, para que eles não se machucassem, para que eles estivessem hidratados, para que eles não tropeçassem em algum obstáculo. E a gente sempre procura cuidar bem esses espaços onde vamos levá-los, né? Cuidar do lanche. Aqui já é um trabalho que nós fazemos com as mães, né? É o projeto Mães Especiais, onde nós estamos há 4 anos interagindo. E essas mulheres não sorriam no início, elas estavam muito, né? Elas chegam, né? Mesmo as novas, elas chegam ali meio meio tímidas, meio sem saber o que vai acontecer, e depois que elas veem o processo todo, elas saem gratas, elas saem felizes, elas saem mais completas para se doarem aos seus familiares, né? E ali a gente mostrou para elas, inclusive, de que elas não são únicas neste processo do cuidado, e precisam, de que é necessário incluir os familiares nessa conversa, e de que sim, é necessário incluir as pessoas, né, os seus vizinhos, as pessoas, sair com seus filhos com muito orgulho. Dentro deste processo, nós também fizemos um projeto aqui em Curitiba, que foi o Todos Pertencemos, e nesse projeto nós marcamos um dia de passeio com as mães, com esses familiares, e seus cadeirantes e suas pessoas com deficiência. Foi um sábado de manhã, e elas puderam descer do ônibus e caminharem tranquilamente, sem medo de serem julgadas, das pessoas observarem mal, e fizemos lá uma recepção com banda. Elas ficaram muito felizes, se sentiram realmente incluídas na sociedade. É isso que falta, incluir essas pessoas na sociedade, apoiar o familiar, porque é uma carga muito grande para ele, cuidar do seu familiar, né, que está num processo de ajuda, e cuidar, integrar com a família, e cuidar de todas essas necessidades. A gente ouviu muitas histórias ali. E buscamos, nessa trajetória de voluntariado, fazer o nosso melhor, estarmos inteiros e buscar proporcionar também, levantar essa bandeira do voluntariado, proporcionar a todas as pessoas uma experiência do voluntariado com cidadania, onde você vai se doar com um propósito: ajudar, apoiar, auxiliar e, principalmente, se auxiliar, se apoiar, se ajudar. Sempre assim, né? Lembrando que o voluntariado, ele tem os dois lados, né? Você está sempre se ajudando, né? Pensando que está ajudando o outro, mas você está se ajudando principalmente. Então, é uma conversa rápida, algumas experiências que a gente passou aqui. A gente agradece imensamente, Daniele, por ter lembrado, e esse abraço aqui que a nossa assistente social, a Fernanda, na época, e eu demos na Dani, foi realmente, permanece, né, Dani, com uma gratidão pelo que você fez, pelo que você faz, né, de estar sempre levando a comunicação, a informação para as pessoas e fazendo com que os processos se efetivem, com que esses processos acabem sendo prazerosos, e que eles se efetivem dentro da sociedade de uma forma boa, de uma forma gratificante, e principalmente de união e de integração de boas práticas. Parabéns, Dani, parabéns a toda a equipe que fez este evento. É importante, sim, falarmos de inclusão, é importante falarmos dos direitos da pessoa com deficiência, é importante darmos a atenção a esta causa e o seu devido valor. Gratidão por este momento. Muito obrigada. Tânia,
Muito obrigada também, nós que agradecemos aí pelo seu tempo também, Imagina. pela sua dedicação, sua trajetória linda aí, né, de trabalho, assim como muitas pessoas aqui, eu sei, que se identificam e que têm, né, um trabalho muito lindo, então nosso reconhecimento também a você, com muito amor aí a todos que fazem parte aqui, né? Todos pertencemos aí, né, Tânia? Isso, todos pertencemos a esta causa. Exatamente, todos. Então, muito grata. E se você tiver algum material também, alguma coisa que você queira passar para nós colocamos lá no grupo para mostrar um pouquinho, fazer um convite para as pessoas ao voluntariado. Também fica à vontade aí que nós divulgamos lá, tá bom? Obrigada. Ok. Tânia. Então, gente, nós chegamos aí ao final. Né? Oi, se alguém tiver alguma posso pergunta... falar? Com sua permissão. Eu sou Paulo Ross, professor, e quero declarar que até quando eu fiquei ouvindo a senhora Tânia com atenção para saber se esse seu projeto era da data em que eu fui morador do Instituto, mas já percebi que não, né, porque é nos últimos anos. Primeiro, dizer que eu também fui atendido por pessoas voluntárias, pessoas das quais eu tenho uma lembrança, assim, agradabilíssima, fortíssima, marcaram muito em minha vida. Então, quero dizer que isso é muito importante para você, e quero dizer que também gostaria de ser incluso, porque quero me ajudar, porque gostaria de retribuir parte do que recebi e venho recebendo até hoje em algum tipo de atividade que você acha que a gente possa colaborar. E até acrescentaria que outras pessoas com deficiência possam também atuar nessa mesma condição, porque uma expressão eu estava pensando nessa expressão enquanto ouvia a doutora Alda, mas caberia agora também ao pensamento de Heidegger, que morreu não há muito tempo, né, em 1976, um filósofo da fenomenologia, que diz que o artista não existe sem a obra, e a obra não existe sem o artista, ou seja, um depende do outro. Não que eu quero retomar esse pensamento para dizer somos só o que fazemos, não estou querendo reduzir isso a esse caráter utilitarista do ser humano, mas precisamos então nos manifestarmos, né? Mostrar o amor que temos, mostrar o afeto que temos, mostrar ou até a necessidade que temos, né? Nesse sentido, assim, que não podemos nos isolar diante do que o mundo espera de nós, é nesse sentido. Então, parabéns para ti, e me coloco à disposição para que um dia possa conhecê-la e conhecer seu trabalho também. Parabéns à doutora Alda, bela explanação. O quanto é importante, né, a inclusão passar também pelas esferas da justiça, quer dizer, ter das pessoas que representam a justiça esse olhar, puxa, muito acima do que tradicionalmente a gente imaginava, né, do caráter apenas julgador. E julgamento sempre traz a ideia de separação, né, de punição. Ao contrário, hoje nós temos uma justiça revestida de acolhimento, de amorosidade, de equidade, muito bom. E também parabéns a Juliane, que introduziu muito bem nosso evento da nossa noite. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigada. Fico à disposição. Tá? Pega meu contato com a Dani e a gente conversa. Isso, se você permitir, passa para ela e depois eu apoio, tá bom? Com certeza. Muito obrigado, parabéns. Imagina, obrigada. Então, obrigada mais uma vez. E se alguém tiver mais alguma pergunta ou alguma questão, também pode abrir aí o microfone, eu acho que até dá para o pessoal falar, ou se estiver tudo ok, também
acho que podemos encerrar, né, e nos prepararmos para amanhã, que também vai ter aí um trabalho muito lindo. Aí amanhã teremos a participação de mais 3 pessoas que vão falar aí sobre os temas ligados à tecnologia, né, sobre a tecnologia na autonomia e inclusão social. A professora Maria Lúcia, a educação inclusiva para além dos bancos escolares, aí também a professora Maristela Gabardo, e esse mesmo tema, aliás, é o William Truppel, a Ângela Maria e a Maristela Gabardo. Então, os 3 vão falar sobre a educação inclusiva para além dos bancos escolares. Muito bom. Então, amanhã também vai estar muito legal, estão todos convidados. E se não tivermos perguntas, acho que podemos encerrar, né, Isa? Se você quiser falar mais alguma coisa, se despedir, Isa, também fica à vontade. Eu só quero agradecer a presença de todos. Acho que fica aí o meu abraço, meu tchau. A Giovana também pode dar tchau, Gi? Olha lá, ó. Diga lá tchau. Tchau para todo mundo. A doutora Alda está ainda na linha? Oi? Doutora Alda está ainda online? Tá online. Posso perguntar algo? Pode. Se ela pudesse comentar, eu ouvindo a senhora Tânia, e fiquei pensando naquele item de admirar, apreciar o conflito, e pensei em uma analogia em relação à pessoa com deficiência, né? O quanto é importante, num trabalho como esse, nós admirarmos mesmo a pessoa com deficiência, porque suas atitudes, seus gestos, seus aprendizados, até seus obstáculos, até seus limites, podem ser dignos de... Eu vou falar admiração, mas o termo correto é apreciação mesmo, porque se eu olhar com olhar de apreciar, eu vou perceber melhor do que ela precisa, né? E tem a ver também com aquele outro critério que a senhora abordou, de manter-se como observador, né? Manter-se no centro, para não invadir suscetibilidades, né? Não oferecer o que a pessoa não pode oferecer, não pode dar, ou não oferecer além do que ela precisa. Se puder comentar um pouquinho isso em relação à pessoa com deficiência, eu ficaria bem feliz. Olá, pessoal. Estamos ouvindo. Essa pergunta foi comigo? Sim, eu queria que a senhora comentasse. É porque eu saí um pouquinho da frente do computador e eu não escutei, desculpa. Eu cheguei agora, aí me pareceu que era comigo. Sim, doutora Alda, é o seguinte, eu estava ouvindo a senhora Tânia, que faz um trabalho voluntariado, e em algum momento eu me reportei a alguns dos aspectos que a senhora abordou, como, por exemplo, apreciar o conflito. Aí eu estava pensando assim, né, quanto é importante nós apreciarmos o lugar que ocupa, né, a pessoa com deficiência, e a própria pessoa com deficiência, e até seus obstáculos, e suas necessidades, e suas especificidades, e seus aprendizados, né? E se a senhora pudesse comentar um pouquinho mais também esse item, apreciar o conflito, apreciar a pessoa com deficiência, e apreciar também comentar um pouquinho aquele item de manter-se equidistante, e a senhora usou outro termo, manter-se como observador, né? Equidistante é para o juiz. Teria algo a mais para comentar em relação à pessoa com deficiência? Então, vamos ver se eu consigo. O apreciar o conflito é uma orientação, digamos assim, de Bert Hellinger, para a gente poder solucionar, poder ter força de solucionar, não é? Então, como eu estava dizendo, muitas vezes eu já entrava, né, algum tempo atrás, em sala de audiência irritada, né, cansada, exausta,
né, de tantos problemas, e aí a gente acha que são sempre problemas dos outros, né? E aí, assim, porque realmente isso traz uma sobrecarga para a pessoa que ajuda, né? Sim. Quando a gente absorve o problema dos outros. E aí você vai absorvendo, absorvendo, tem um momento que fica pesado demais, não dá, não consegue. Então, quando a gente entra numa situação de ajuda e a gente aprecia a situação, porque a gente aprecia estar naquela função de facilitador, na função de ajudador, sem trazer para a gente aquele peso. E aí a gente tem mais condições de ajudar de uma forma mais leve, né? Perfeito. Né? Então, assim, hoje eu conduzi uma audiência, enfim, vamos misturar os assuntos, senão a gente vai acabar falando Sim, outra coisa, né? Mas, enfim, a postura do advogado era uma postura muito competitiva, muito de barganha e muito fora da realidade, entende? Então, assim, eu fui conversando, fui argumentando e eles chegaram a um bom termo, porque ele realmente estava fora. Se eu chegasse naquele momento para aquela audiência, você tem ideia, eu vou dar um exemplo porque isso ajuda também. Sim. Ele tinha encontrado, era um processo pendente de admissibilidade de recurso de revista, que a gente está trabalhando nesse processo aqui no tribunal. O cálculo dele tinha dado 58 mil e o da empresa tinha dado 14. Disse, mas como pode? Aí a gente vai começar a apurar as diferenças, né? Os parâmetros que eles usaram para chegar àquele valor. Qualquer conciliador mais irritado diria, não, esse valor está muito distante e não vão chegar de jeito nenhum. Não é verdade? Quando, Claro. quando a gente já vai irritado com a situação, né, fecha a porta e vai embora. Né? Então, assim, quando a gente está aberto, está apreciando a questão, está apreciando o processo de negociação, né, e isso que é apreciar o conflito. É apreciar toda a argumentação, é olhar o processo, é olhar o que foi, o que não foi. Quando a gente está feliz fazendo isso, a gente consegue ajudar, né? E aí, imagino que eu não tenho experiência na questão de deficiência, mas eu imagino que essa é uma regra que possa ser aplicada a qualquer situação de ajuda, né? A metaposição, quando eu coloquei, também é, obviamente, um conceito de Bert, né? Todos eles são, não se envolver. Está tudo intrincado, entende, doutor Paulo? Tudo Entendi junto, perfeitamente. não é? Então, assim, a gente não se colocar com emoção, com aquela ânsia de ajudar, porque quando a gente faz isso, a gente perde os limites, se mistura e traz para a gente aquela carga, e isso vai se acumulando a ponto que a gente não consegue mais ajudar. Né? Então, assim, eu tenho quase 25 anos de magistratura, ainda tenho pelo menos mais uns 10 aí para talvez conseguir me aposentar, quem sabe, né? E aí, se eu for trazendo isso de forma que eu não consiga mais ajudar, eu não vou exercer minha profissão, já, né? Do jeito que eu gosto. Eu me reportei agora a algo que às vezes eu cito sobre o professor. O professor, às vezes, é inquirido pelo aluno sobre uma dificuldade, e o bom professor, ele acha um jeito de aquele aluno trabalhar em dupla com outro, ou fazer uma outra pergunta, e não dar a resposta imediatamente para o aluno. Quer dizer, se ele der a resposta, ele estará impedindo o aluno de pensar. Sim, sim. Então ele precisa achar uma estratégia para fazer daquela dificuldade um verdadeiro crescimento, né, por parte do aluno. Então é muito próximo ao que a senhora comenta. É próximo porque significa envolvimento, né? É envolver a pessoa no processo. Muito, muito bom. Muito obrigado pela consideração. Doutora Alda, só para complementar, se vocês me permitirem, isso que você falou dos metasentimentos e tal, eu vou compartilhar um vídeo pequeno que tem do Dr. Sami, ele explica sobre isso, lá no nosso grupo. E, inclusive, na sexta-feira, né, aproveitar o pessoal que ainda está aqui, que nós vamos ter a constelação, né, em grupo. É um momento, assim, para as pessoas se permitirem sentir, né,
e vivenciarem isso mesmo como observadoras. Então, eu inclusive convido a todos e que todos estejam aí presentes, né, inteiros, para que seja possível vivenciar isso, né? Esse momento e como é na prática, né? Porque quando você participa e vivencia na prática é algo, né, indescritível, assim, você mesmo sentir. E cada um tem o seu sentir, né? Eu não tenho como sentir pelo outro, né? Então, tudo é válido, o seu sentir, né? Então, tem um convite bem especial aí também para participar conosco da constelação na sexta. E sentir aí essas palavras do Bert que você colocou aqui tão bem, foram muito lindas. Obrigada. Então, é isso. Obrigada. E o doutor Paulo também. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Então, até amanhã. Boa noite. O que precisarem estar lá no grupo também, fiquem à vontade. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso?